Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real. Nós estamos na série sobre procedimentos normais do Boeing 737NG e hoje nós vamos falar sobre a performance, como a gente insere a performance nos computadores da aeronave e no nosso piloto automático, deixando a aeronave quase pronta para a decolagem. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que na linha aérea, de 10 a 15 minutos antes do início do voo, normalmente os pilotos recebem uma ficha de peso e balanceamento, onde a gente tem ali os valores de peso calculado pela equipe de despacho da aeronave. Nessa ficha de peso e balanceamento, a gente vai ter a quantidade dos passageiros a bordo e aí o peso real dessa aeronave, incluindo a quantidade de bagagens, o peso das bagagens dos passageiros e também a quantidade de carga que a gente vai estar levando, carga essa que a gente não considera como bagagem dos passageiros, eu digo carga extra, como o correio ou algo do tipo. Tá? Então, normalmente, de 10 a 15 minutos antes do início do voo, os pilotos recebem essa informação e é com essa informação que eles vão trabalhar. Vocês ainda não estão escutando o, o simulador em si, vocês não estão escutando aí o barulho do 737, porque eu vou conversar com vocês um pouco sobre documentação antes da gente passar para a parte do procedimento em si. De qualquer maneira, eu já trago na tela aqui para vocês o procedimento que a gente vai seguir hoje, o procedimento de entrada de performance, dos dados de performance. Então, vocês podem fazer o download desse documento através do link na descrição do vídeo. Para começar, então, eu digo para vocês que esse procedimento de entrada de performance, a gente inicia ele depois que a load sheet estiver a bordo, tá? Que é essa, então, ficha de peso e balanceamento. Os procedimentos ainda são divididos entre comandante, ou seja, o piloto que está sentado no assento da esquerda, e copiloto, o piloto que está sentado no assento da direita. Contudo, notem aqui que apesar dessa divisão, essa divisão ela não segue para as linhas de baixo, porque é um procedimento feito pelos dois pilotos juntos e ao mesmo tempo. É um procedimento muito importante, esse procedimento de entrada e de cálculo de performance, de refinamento de performance, porque isso pode causar um acidente. Então, quando a gente recebe a ficha de peso e balanceamento, a primeira coisa que os pilotos vão verificar, eles vão verificar aqui o cálculo de performance que eles fizeram que no procedimento anterior, no vídeo anterior que eu mostrei para vocês, do cálculo de performance, vocês vão verificar se essa performance está certa, tá? Então, ó, os dois pilotos verificam, tá, que essa performance está correta e, se necessário for, se os dados mudaram, vai fazer a modificação dessa performance, então ambos os pilotos vão modificar. Eu coloquei aqui amarelo, que essa modificação é somente se necessário. A verificação ela é feita de qualquer forma. Tá? Normalmente, para o simulador, a gente não tem uma ficha de peso e balanceamento, então a gente segue os valores que a gente tem aqui no SimBrief, por exemplo. Caso você tivesse uma ficha de peso e balanceamento, como na vida real, se você está estudando para os procedimentos da vida real também, você vai fazer isso nessa ficha de peso e balanceamento. Então, basicamente, o que, que a gente tem aqui? A gente tem, eu vou colocar aqui em amarelo, na preparação para o voo, a gente colocou o EZFW, ou seja, o Zero Fuel Weight estimado, nós temos um valor de Zero Fuel Weight máximo, tá? E agora a gente vai entrar com o valor do Zero Fuel Weight atual, tá? Que vem através dessa ficha de peso e balanceamento. Normalmente, quando a gente fala de Zero Fuel Weight atual, a gente sempre arredonda o Zero Fuel Weight para o valor da centena superior, tá? Por exemplo, 49932 para nós é 50 mil quilos, tá? Por exemplo, se fosse 45612, a gente iria arredondar isso aqui para 45700, tá? Sempre então para centena superior, tá? Pega a centena superior. Nesse caso, era 49932. Se você colocar o 932 para centena superior, então ele já vai passar para 50 mil quilos. E é justamente esse valor que a gente vai entrar no FMC, depois vocês vão ver ali, e esse valor que a gente normalmente anota. Tá? Então, 50 mil quilos de Zero Fuel Weight atual. Obviamente, se ele tivesse mudado, a gente teria que mudar no simulador o peso da aeronave, colocando mais passageiro ou menos passageiros, mais carga ou menos carga, e depois inserindo esse valor no FMC, como vocês vão ver para frente. A gente também define, e aqui aparece novamente, de acordo com o SimBrief,
um peso estimado de decolagem. Esse peso estimado de decolagem veio da soma do 49932 com o combustível de decolagem 6.960, deu 56.892, tá? Apenas também a título de informação para que os pilotos tenham o máximo de decolagem dessa aeronave 70.080. E aí a gente vem aqui e a gente adiciona então o nosso peso atual de decolagem. O nosso peso atual de decolagem a gente vai fazer somando os 50.000 quilos com o nosso combustível atual menos o táxi. Vou mostrar rapidamente aqui na tela para vocês nosso combustível atual de 7.200 quilos. Então, voltando aqui, nós temos 7.200 quilos e nós vamos gastar em torno de 200 quilos para táxi, tá? Então, o nosso peso atual, o combustível atual de decolagem é basicamente 7.000, ou seja, os 7.200 menos os 200 quilos para táxi. Então, eu vou colocar aqui os nossos 7.000 a mais, vai ficar então 57.000 quilos de peso para a nossa decolagem. Tá? Obviamente, se eu quisesse calcular também o peso de pouso, eu pegaria esses 57.000 e tiraria aqui 2.150 kg de combustível ou 2.200 kg de combustível para esse voo e a gente poderia já escrever aqui o nosso peso de pouso, a gente escreve também depois durante o voo. Tá? Então, dito isso, a gente verificou que o nosso peso de decolagem é de 57.000 quilos e baseado nesse valor a gente vai lá no cálculo de performance, no programa de performance ou como a gente fez aqui na nossa tabela de performance. Para o Galeão pista 10 com flap 5, um 700 winglet 22K, pista seca 800 pés de altitude, altura de aceleração e de altura de redução, e com blades on, confirmando aqui para vocês, nós vamos assumir uma temperatura de 52, que nos leva até 58.000 quilos, velocidades 129, 130 e 132. Então a gente acabou de fazer o primeiro item, que era verificar a performance, a gente não precisa modificar ela. Depois disso, a gente vai para efetivamente colocar esses valores no avião, tá? Em que a gente vai ter que verificar ou entrar o Actual Zero Fuel Weight. Então, é esse valor aqui que a gente vai botar como Actual Zero Fuel Weight. Depois a gente vai verificar o combustível. Para verificar o combustível, a gente vê o combustível do FMC, menos, lembrem-se lá, o combustível do táxi, menos esses 200 quilos, tá? E ele tem que ser igual ao valor da load sheet ou do valor que a gente agora colocou aqui na nossa navegação, que vai bater mais uma vez, ao menos com o valor de performance aqui. Depois disso, então, com esse valor, a soma do combustível mais do combustível de decolagem mais o Actual Zero Fuel Weight, a gente tem que ter um peso total da aeronave e a gente compara então esse peso total menos novamente o combustível de táxi com o Actual Takeoff Weight aqui que a gente já tem da load sheet. E aqui uma informação importante, eu digo para vocês, desculpa, que todas as discrepâncias entre a load sheet e o FMC devem ser resolvidas, tá? Então, discrepâncias entre esses valores que a gente tem aqui e o que aparecer no FMC tem que ser resolvido porque existe algum erro, tá? E mensagens também como altitude máxima de voo tem que ser resolvidas nesse momento. Você não pode definir uma altitude, por exemplo, se você tem aqui sua navegação, você inseriu o nível 360, tá? E você recebe uma mensagem do FMC que o seu nível máximo é o 350, você vai ter que resolver isso de alguma forma, selecionando o nível mais baixo e fazendo os cálculos de combustível novamente, se você precisa de mais combustível para realizar o seu voo ou não. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou tirar da tela, vou colocar o barulho do simulador para vocês e nós vamos fazer essa primeira parte de performance inicial. Então, vamos aqui para o CDU e lá na performance inicial, a gente vai verificar ou inserir o Zero Fuel Weight. No caso, hoje a gente já está com o valor certo de 50.500 quilos, o combustível 7.200, confere com o combustível que a gente tem a bordo e também o valor então do Zero Fuel Weight, 57.200 quilos, menos os 200 quilos de táxi, bate com os 57.000 que a gente calculou de performance. Então aqui a gente somente faz a verificação, muda o Zero Fuel Weight se necessário, confere o combustível, todos esses valores aqui tem que bater com o que a gente recebeu nessa ficha de peso e balanceamento.
Na sequência, a gente vai para a página de Thrust Limit, tá? E na página de Thrust Limit a gente vai selecionar ou verificar a potência de decolagem, entrar a temperatura assumida, se tiver alguma. Se você estiver fazendo o cálculo através do EFB, do Programa de Performance da Boeing, ele calcula um valor de N1 para você e você tem que ver se esse valor de N1 bate com o que tem na aeronave. Nós não temos como fazer isso, tá? Então eu vou colocar aqui de âmbar porque a gente está fazendo através dessas tabelas de navegação, então a gente não consegue cumprir esse item e a gente também vai selecionar ou verificar a potência de subida de acordo com a política da empresa. Normalmente a gente não precisa fazer modificações, tá? Então, mais uma vez, potência de subida, a gente vai ter que selecionar os 22K, tá? Com 52 de temperatura assumida. É esses os valores que a gente tem que colocar. Então, vamos para a nossa aeronave. Nós vamos aqui na página de N1 Limit. Se não tiver, se você estiver em qualquer outra página, você pode apertar em Initial Reference, que você vai ter N1 Limit. Se ainda assim não tiver na página de performance inicial, você sempre pode ir em Index e aqui no 777 a gente tem essa informação, então aqui você tem que ir em Index, Performance, achar essa página de Performance e apertar N1 Limit. Outro jeito mais fácil de fazer é apertar diretamente no botão de N1 Limit. Esse botão de N1 Limit não existe no 777, tá? Porque justamente ele está aqui em uma das posições dessa página de Index. Aqui no 737 a gente tem o botão de N1 Limit. A gente já tinha ali a temperatura de 15, que é essa temperatura externa. A gente sempre confere ela e coloca ela em caixa alta para que não mude o valor da temperatura externa sentido pelo avião. E nós vamos selecionar então o motor de 22K e a nossa temperatura assumida, que eu já esqueci, é de 52 graus. Então 52 graus a gente coloca aqui como temperatura assumida. Notem que com essa redução de potência, ele já reduziu a nossa potência de subida para o Climb 2. Poderia selecionar Climb 1 ou Climb de acordo com a política da empresa. Para não dificultar no simulador, vocês podem manter a potência de Climb selecionado pelo FMC. Isso está dentro de todos os padrões de performance, de cálculos de performance disponíveis pela Boeing. Você não precisa mexer, apenas as linhas aéreas, as empresas que mexem nisso, vai vir uma política específica de cada empresa, e aí você pode fazer seleção de 1 ou de 2. Eu sigo o programa normal da Boeing, em que a gente não muda essa informação, a gente apenas verifica que tem uma potência de subida selecionada. Notem que a potência de decolagem está ativa, tá? E depois existe uma potência de subida que está selecionado para ser comandada automaticamente. Notem que está ativo, 52 graus 87.0, é o valor que a gente vai ter aqui também no nosso instrumento do motor. Feito isso, a gente vai para a próxima parte, que é a página de Takeoff Reference, página 1 de 2. E ali a gente vai entrar o CG da aeronave, o flap, AV1, AVR e AV2. Eu já vou mostrar para vocês da onde vem esses valores, tá? Incluindo o CG. E para finalizar, depois que a gente entra AV2 na página de takeoff, a gente vai também selecionar essa V2 lá no piloto automático, tá? O CG eu já vou mostrar para vocês no simulador, onde vocês conseguem esse valor de CG, e novamente o flap setting está aqui no nosso cálculo, flap 5 e as velocidades 129, 130 e 132, beleza? Então vou mostrar para vocês no simulador onde eu consigo o CG. Aqui no 737 da PMDG a gente vai em menu, em FS Actions, e tanto faz na página de Fuel ou na página de Payload, ele vai mostrar aqui o seu CG atual de 19.6. Você pode utilizar efetivamente esse 19.6. Eu normalmente coloco esse CG no valor arredondado mais baixo, por exemplo, 19, tá? Sempre o CG mais dianteiro é a pior condição que você vai ter para a seleção de trim e para a questão de decolagem. Então, basicamente, o nosso CG é de 19, se você quiser copiar 19.6 também não tem problema. Então, nós vamos novamente para o FMC,
tá? E nós podemos selecionar a página de takeoff através da página de N1 Limit. Então, a qualquer momento, se estiver em qualquer página, você pode ir em N1 Limit Takeoff, ou então, a qualquer momento, você pode apertar em Index, Initial Reference, Index e Takeoff, tá? CG, então, a gente tem um CG hoje de 19, o nosso flap é 5, tá? A partir do momento em que eu boto o flap e o CG, eu já tenho uma indicação de trim de 6.34, e as velocidades, para quem não tem cálculo de performance e tudo mais, pode usar as tabelas aqui, as velocidades do QRH, não é o caso, a gente tem as nossas velocidades, eu já mostrei para vocês, que é 129, 130 e 132, então 129 de V1, 130 de VR e 132 de V2, certo? Lembrando que após selecionar 132 de V2, você vem aqui no seu MCP e seleciona aqui a velocidade de 132 também, beleza? Feito isso, nós vamos precisar ir para a página de referência de decolagem, a página 2, onde a gente vai verificar ou mudar, se necessário, a altitude de aceleração monomotor, a altitude de aceleração em caso de voo normal bimotor e a altitude de redução de potência em caso de voo normal bimotor também. Depois que a gente selecionar todos esses valores ou que a gente verificar, aí a gente pode ir lá no MCP, no switch do VNAV e armar ele se a gente vai utilizar para decolagem. É importante que a gente só arme depois que a gente verifique esses valores, porque o VNAV vai seguir esses valores para comandar a aceleração da nossa aeronave. Novamente, mostrar para vocês aqui, redução de potência 800 pés AGL, tá? Então aqui nós temos uma altura e aqui nessas tabelas ele nos fala de altitude. Então para saber a altura eu tenho que pegar essa altitude 830, diminuir a elevação do aeroporto, a gente vai notar que dão os mesmos 800 pés para redução de potência, para aceleração também, tá? Então nossos valores que a gente precisa hoje é 800 pés para esses três campos. Nós vamos aqui, estando no FMC, na página de Takeoff Reference 1 de 2, apenas aperta próxima página, e aí você precisa verificar esses valores de altitude de aceleração, de redução de potência e em caso de aceleração monomotor. Notem que todos eles estão em 800, eu já deixei como padrão, o padrão que a Gol utilizava no tempo que eu voava, o padrão dessas tabelas 800 pés. Se você não mudou, você pode ter aqui valores como 1000 pés, por exemplo, e aí você precisa reduzi-los para 800 pés, tá? Eu, no caso, eu só verifico 800 pés está de acordo com o que eu preciso para essas três informações. Eu posso vir aqui em cima, então, e armar o VNAV para decolagem. Notem que o VNAV agora está armado. Para encerrar esse procedimento, tá? Se a gente estivesse fazendo o cálculo através do programa de performance da Boeing, existia a opção da gente ir na página de Approach Reference e checar que a velocidade do flap 40 ele bate com a velocidade do flap 40 do FMC. Nós não temos essa informação aqui no 73, quando a gente faz o cálculo através dessa valor aqui de performance, tá? Mas basicamente, tá? O que a gente tem eu vou tentar aqui ver se o PMDG mostra esse valor aqui. Aliás, ele mostra, eu quero saber só se ele está mostrando algo condizente, tá? Para fazer esse cálculo aqui, eu preciso mostrar para vocês aqui no FMC. Você pode vir na página de Index, Approach, e aí você vai ver aqui que a velocidade do flap 40, que no caso é de 130, confere com o que está lá no programa de performance da Boeing, tá? Isso para quem está utilizando o programa de performance da Boeing. Basicamente, a gente não tem como fazer o cálculo através aqui dos valores dessa tabela. Vou mostrar para vocês mais uma vez. A gente fez os cálculos através dos valores dessa tabela. Essa tabela aqui não nos mostra os valores de VREF, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui em rosa, em magenta, para que vocês saibam que quem utilizar esse valor aqui, esses valores de tabela, não vai conseguir cumprir com essa parte do procedimento. Então você não tem como fazer o seu cheque de performance se ele realmente está de acordo com os pesos que vocês colocaram. Por isso que é muito importante verificar o peso atual de decolagem, tá?
e verificar aqui na tabela de que você está com o peso certo. Não existe nenhum cross-check que você possa fazer. Caso você estiver utilizando o programa de performance da Boeing através do tablet, em algum momento a PMDG vai lançar esse tablet para o Flight Simulator também. Se você já está vendo esse vídeo no momento em que é feito através do tablet, você pode fazer essa verificação. Apenas lembrando para vocês que essa verificação é feita através da página de Approach Reference. Então, para você ir na página de Approach Reference, independente da página que você esteja, você aperta em Initial Reference, Index, e aí você tem aqui a seleção de Approach. Tá? E aí você vai ver o flap 40-130, vai ser o mesmo valor que vai estar representado no programa de performance da Boeing. Se tiver um pouquinho diferente, um nó a mais ou um nó a menos, não é um problema, tá? Por volta aqui de 130, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, sobre inserindo a performance, tá? Vou voltar para dentro da aeronave uma última vez, mostrar para vocês, então, que a gente verificou os valores de peso, a gente inseriu os valores de potência do motor e temperatura assumida, também flap, CG e velocidades, verificou ou modificou a página de referência e inseriu aqui no nosso MCP a V2 e também armamos o modo VNAV, sempre atento de quando armar o modo no piloto automático, verificar que as coisas mudam lá no seu FAMA, então o VNAV está armado e a velocidade de 132 está lá. Notem que a nossa V1 de 129, que a gente selecionou aqui, V1 de 129, já está mostrado também lá no nosso PFD, beleza? Agradeço a todos que estão acompanhando o canal, gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima. Esse foi Inserindo a Performance no Boeing 737 NG.